Serial Killers, procurados. Até hoje. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai mergulhar num dos temas mais sinistros e misteriosos da história criminal serial killers, que apesar de inúmeros esforços da polícia, nunca foram encontrados. Imaginem crimes tão bem planejados que nem a polícia, nem o FBI conseguiram encontrar o culpado. Até hoje. Preparem-se, porque o vídeo de hoje promete ser de arrepiar. Nossa história começa em Londres, no final do século XIX. Imaginem a névoa densa, as ruas escuras e o medo tomando conta de Whitechapel, um bairro pobre e perigoso da cidade. Entre agosto e novembro de 1888, 5 mulheres, todas trabalhadoras do sexo, foram brutalmente assassinadas. A violência dos crimes chocou a sociedade. As vítimas eram encontradas com a garganta cortada, órgãos mutilados e, em alguns casos, até mesmo o útero removido. A precisão dos cortes sugeria um conhecimento anatômico, talvez até mesmo médico. Cartas supostamente escritas pelo próprio assassino, apelidadas de Cartas do Inferno, chegavam a Scotland Yard, debochando das investigações e prometendo mais mortes. Apesar de inúmeras teorias e suspeitos, a identidade de Jack, o estripador, nunca foi descoberta. Agora, vamos para a Califórnia dos anos 60, uma época de mudanças, mas também de medo. Entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, o Zodíaco aterrorizou a Califórnia com uma série de assassinatos e cartas enigmáticas enviadas à imprensa. As vítimas, geralmente casais jovens, eram atacadas em locais isolados. O que tornava o caso ainda mais perturbador era o modus operandi do assassino. Ele usava uma faca ou arma de fogo e, após os crimes, enviava cartas codificadas para a polícia e jornais, assinando como Zodíaco. Apesar dos esforços para decifrar os códigos e encontrar o assassino, o Zodíaco nunca foi capturado. Capítulo 3. O fantasma da rodovia. 9. Terror nas estradas americanas. A rodovia 9, que corta os Estados Unidos de norte a sul, é palco de um mistério macabro. Motoristas desaparecem sem deixar rastros, seus carros abandonados à beira da estrada. A única pista? Um cartão postal deixado no para-brisa, com uma mensagem enigmática. Vejo você na estrada. O caso segue sem solução, deixando a população em alerta e alimentando o medo do desconhecido nas estradas desertas. Capítulo 4. O açougueiro de Cleveland, um quebra-cabeça macabro. Entre 1935 e 1938, a cidade americana foi aterrorizada por uma série de assassinatos brutais. Os corpos, muitas vezes desmembrados e decapitados, eram encontrados em áreas pobres da cidade como o bairro de Kingsbury Run, conhecido como a Floresta dos Horrores. O assassino, que ficou conhecido como o açougueiro demoníaco devido à brutalidade com que tratava suas vítimas, nunca foi identificado. A polícia investigou diversos suspeitos, mas o mistério permaneceu sem solução. Capítulo 5. O Monstro de Florença. Romance e morte na Toscana. Entre 1968 e 1985, casais apaixonados que buscavam momentos a sós em carros estacionados nas colinas da Toscana se tornavam vítimas de um assassino cruel. O Monstro de Florença, como ficou conhecido, atacava com uma pistola Beretta calibre 22, matando suas vítimas com tiros certeiros no coração. A brutalidade dos crimes e o fato de o assassino nunca ter sido capturado chocaram a Itália. Apesar das investigações e de um julgamento controverso, a verdadeira identidade do Monstro de Florença permanece um mistério até hoje. E aí, o que acharam desses casos? É impressionante como alguns crimes podem ser tão chocantes e misteriosos que desafiam as autoridades por décadas, né?
Os serial killers que nunca foram encontrados nos lembram de que o mal pode se esconder em qualquer lugar e que a justiça nem sempre prevalece. Esses assassinos ainda estão entre nós? Ou será que nunca vamos descobrir a verdadeira identidade por trás desses crimes que chocaram o mundo? Mistério.